Olá amigos, muito bem-vindos ao canal. As manifestações do dia 2 demonstram que a população está insatisfeita com este governo e não poderia ser diferente. Um governo que recusou compras de vacina, um governo que na pandemia disseminou o vírus, segundo a Conectas Direitos Humanos e a Faculdade de Saúde Pública da USP, fizeram uma denúncia que o presidente executou uma política de disseminação do vírus. Então, é uma gama de situações, de atitudes, de atos deliberados do presidente da República e de toda a sua e do seu governo, que é alinhado, extremamente alinhado a ele, extremamente alinhado ao presidente, subalterno, faz tudo que o presidente manda. Então, é um governo que reflete o que o presidente fala. Tivemos no dia 7 de setembro a ameaça à democracia e de lá para cá o índice de popularidade do presidente caindo, caindo ainda mais, continuando em queda, denotando que a população brasileira, como tem apontado as pesquisas, não quer golpe, não quer quebra institucional, fechamento de Congresso, fechamento do STF, autoritarismo. A população brasileira quer democracia, que foi escolhida na Constituinte de 1988, foi uma adesão social com as diretas já, a população na rua, em peso, derrotando a ditadura. A população brasileira não quer isso de volta, não quer tortura, não quer desrespeito aos direitos fundamentais, aos direitos humanos. A população brasileira quer direitos humanos, a população brasileira quer dignidade humana, quer quer uma sociedade livre, justa e solidária. A população brasileira quer que a distribuição de renda, que todos tenham igualdade de possibilidades, tenham trabalho, tenham alimento na mesa, escola para as crianças. A população brasileira não quer guerras, a população brasileira quer proteção do meio ambiente. É lógico que o presidente tem uma base que o apoia nessas loucuras de quebra democrática, de discurso de ódio, dividindo a população, arruinando a reputação do país, fazendo discursos que faltam com a verdade e comprovadamente vão ao encontro, vão na direção contrária a que a maioria, vão na direção contrária do que o mundo está observando. E nós, como cidadãos, nós temos que conhecer a nossa Constituição. A cidadania elenca um conjunto de direitos e deveres dos cidadãos e que estão lá na Constituição e na legislação pátria. Então a gente não vai recriar agora, a partir de uma eleição, nós vamos recriar o nosso Estado, um Estado ditatorial, um Estado arbitrário, um Estado autoritário, fechando o Congresso, fechando o STF, porque o presidente e os seus apoiadores, o seu regime bolsonarista, quer decidir o que é assim. É um governo que denota a sua incapacidade de governar neste regime democrático, porque ele não aceita a imprensa, ele não aceita críticas e ele não cumpre a Constituição que ele é obrigado a cumprir. Então, esse presidente, é por isso que as ruas estão cada vez mais cheias, agora que grande parte da população está vacinada, uma boa parte, grande parte com a primeira dose e 40% com as duas doses. Ainda precisamos avançar na vacinação para que mais pessoas possam ir, se sintam seguras e possam participar das ruas, manifestando a sua insatisfação com este governo que tem nas pesquisas a pior aprovação de todos os candidatos, os possíveis candidatos. Esse governo está deixando o Brasil no mapa da fome, pessoas se alimentando com ossos e pessoas passando fome, que não tem nada para comer. Um país desse que pode alimentar o mundo
país rico, está destruindo as riquezas nacionais, destruindo a floresta amazônica. Isso está sendo destruído paulatinamente, está tendo uma aceleração na destruição, que já acontecia nos governos anteriores, mas com Bolsonaro isso se intensifica, porque esse governo tem perdido aprovação pouco a pouco, e eu acredito que isso continuará acontecendo. As pessoas, à medida que as pessoas vão tomando conhecimento, cada dia é uma notícia diferente, cada dia é uma notícia nova. Agora há suspeitas de que o ministro Guedes tem dinheiro, milhões, em paraíso fiscal. Então, se ficar comprovado, é uma coisa muito grave. Tem que sair do cargo e esse governo precisa sair. Esse governo todo precisa ser substituído por um governo que cumpra a Constituição, que respeite os brasileiros e que defenda todos os brasileiros, e não um grupo de apoiadores. Não comprou vacina quando deveria ter comprado e vem destruindo as riquezas, privatizando as riquezas nacionais que são essenciais para o país, fazendo reformas que empobrecem a população e tiram a proteção social, como a reforma da Previdência. Pessoas vão ficar sem esse direito daqui a algumas décadas. Então é um governo que não governa para os pobres, governa para os ricos, e isso pode ser constatado nos seus atos. É um governo que desprezou a saúde da população durante a pandemia, isso também pode ser comprovado pelos seus atos. É um governo que não tem empatia, não tem solidariedade com o sofrimento do povo, com 14 milhões de pessoas desempregadas, cerca de 20 milhões de pessoas passando fome e mais de 100 milhões de pessoas com insegurança alimentar. Então a resposta da pandemia foi pífia. A resposta econômica da mesma forma, e a resposta política social, eu já falei aqui de forma resumida, deixou a desejar, e nós precisamos dar uma resposta nas eleições de 2022, não elegendo não apenas Bolsonaro, mas esse bolsonarismo precisa ser retirado do Congresso Nacional. As reformas que estão sendo aprovadas por esses deputados, grande parte bolsonaristas, estão colocando em risco os direitos fundamentais da população. Então precisamos votar em deputados progressistas que se comprometam em reverter essas reformas que retiraram direitos da população. Uma reforma trabalhista feita pelo presidente Temer, a reforma previdenciária feita pelo presidente Bolsonaro. Então até o próximo vídeo, compartilhe o vídeo, se inscreva no canal.